Vamos lá, gente? Ué! Quem quer vencer aqui hoje? Opa, palestra errada. Hoje é sobre Atlassian, não é coach. Boa, Sérgio, a gente tem uma longa história aí como parceiros de Atlassian, vamos bem dizer assim, né? Para quem não me conhece, sou o Fernando. Menos excitação, né? Tava muito empolgado. É só para acordar vocês, viu, gente? Tá falando. Eu trabalho na A-Players, né? Conhecido por todo mundo aqui, como os outros parceiros também. Mas não é sobre pitch de venda ou querer alguma coisa, é para compartilhar com a comunidade. Acho que esse é o ponto principal aqui. E hoje eu vim com um perfil mais relacionado ao que a Atlassian pensa. Tem alguns webinars, depois a gente pode compartilhar com vocês de como é que é o jeito da Atlassian, eles pensam essa questão de DevOps. Né? E quando a gente fala de DevOps, a gente está falando muito de agilidade, Jira Software, Bitbucket, né? Toda essa parte voltada mais ao desenvolvimento, mas queria mesclar um pouco, né? Tirar dessa parte do desenvolvimento e ter um DevOps com Jira Service Management, né? E vocês entenderem como esse ciclo se conecta. A gente entende que o Jira Software hoje é uma plataforma de agilidade, desenvolvimento impecável, né? O Bitbucket ou qualquer outra ferramenta de código, mas e aonde encaixa a operação aí, né? A gente fala muito sobre o desenvolvimento, né? Criando esse ciclo. E a operação, como eu ajudo ela, né? E eu acho que é bacana vocês entenderem isso, né? Entender como funciona esse ciclo pelas palavras da Atlassian, mas minhas hoje, né? Então, é um reflexo do que a Atlassian pensa, tá, gente? E eu vou trazer... tem um negocinho aqui, pô, que chique, não tinha visto. Eu vou trazer, assim, uma palestra um pouco mais voltada ao técnico, mas colocar uma sementinha na cabeça de vocês, tá? De como vocês podem pensar com o ambiente que vocês já têm em evoluir ele. Tá? Vou fazer que nem o Gustavo, né? Vou levantar a mão. É Gustavo, né? É? Rodrigo. Desculpa, gente, desculpa. O Rodrigo é a primeira vez na palestra, né? Então, eu ainda estou me acostumando. O resto já é conhecido. Quem é que usa o Jira Software aqui? Levanta a mão. Acho que vocês estão no lugar certo, né? DevOps. E quem usa o Jira Service Management? Interessante, interessante. Então vai ser bom. Deu meio a meio, né? Então é bacana isso. A gente tem o pessoal de Dev e o pessoal de operação, né? Então, agora, quem usa Jira Software vem para esse lado, Jira Service Management para esse. Não precisa. Então tá, gente, mas quando a gente fala de DevOps, o Ops em si ele já incita essa questão, né, da operação, mas a própria Atlassian, ela trabalha com dois conceitos, que é DevOps e ITOps. Tá? Eu acho que a gente estende um pouco mais e tira dessa visão que o DevOps, né, magnífico essa forma de trabalho e agilidade, mas muitas vezes eu vejo o DevOps pensando muito no Dev, no Build, Deploy, a integração com o Jira Software, vem para lá, vem para cá, e o Ops ele fica meio escondidinho. Uma opinião minha, assim, deu eu não tenho discurso pronto, eu venho aqui eu pensando assim melhor, né? Então, por isso que a Atlassian fala que os dois andam de mãos dadas. Né? Eu não estou tirando um, não estou tirando o outro. São duas operações diferentes, com focos diferentes. Aqui na operação, é muito para o desenvolvimento e a operação trabalharem juntos. No ITOps, eu vejo muito a questão da TI ser agilizada para um feedback do cliente ou uma satisfação do cliente no final, mas por conta da IT, TI, infraestrutura, suporte, que seja. Tá? Então, eu quero deixar esses dois temas, acho que é importante para vocês entenderem, que quando a gente fala do Jira Service Management, tem a pecinha do Ops, mas IT Ops é bacana a gente usar isso, né? Moderno, então a gente tem que se atualizar.
eu vou, na verdade, trazer funcionalidades para vocês. Quem usa Jira Service Management e Jira Software hoje? Os dois. Pô, legal, gente, bacana. Geralmente é um ou outro, né? Então, a gente tem um público bem correto para isso. Pode parecer que algumas funcionalidades são básicas, que vocês já conheçam, mas é importante vocês entenderem como a gente conecta esse ciclo. Tá? E vocês entenderem que o mais básico no início pode se tornar algo muito vantajoso lá no meio do ciclo ou até mesmo no final. Então, eu vou ser um clichê aqui de consultor Atlassian em fazer algumas provocações, mas eu acho que é importante vocês entenderem que as funcionalidades estão lá e a Atlassian recomenda isso. Está disponível para vocês. Como é que a gente organiza melhor? Então, eu quero provocar vocês para sair daqui pensando, pô, dá para fazer isso, vou buscar, vou conversar com o pessoal da Atlassian, tá? Ou o parceiro que nos atende, só para vocês provocarem. Mas tudo na Atlassian tem um guia, tem uma direção. O discurso da Atlassian nunca é sempre a funcionalidade técnica, e sim o porquê está por trás disso. Eu acho que é importante vocês entenderem, né? Tudo que a gente está falando de DevOps é tudo um passo antes da ferramenta. A ferramenta está ali, as funcionalidades estão ali. Mas como é que eu conecto? Então, a Atlassian, nesse novo modelo, eu não sei se vocês lembram que a Atlassian tinha aquela imagem do infinito. Eu não sei se alguém vai apresentar a imagem do infinito aqui, mas ela é muito bacana. É importante para entender todo o ciclo que a Atlassian tem e de ferramentas. Mas aqui eu estou falando diretamente para essa parte de IT Ops, tá? Eu não estou invalidando aquele desenho, porque eu uso também, quando eu quero falar do DevOps de uma maneira mais ampla, como o Sérgio falou. Né? Ele falou muito mais sobre o ROI, e eu acho que é super importante. Então, isso que a gente vai mostrar aqui, no final das contas, vai colaborar com o Sérgio ali na questão do discurso dele e do pessoal que vai discutir, vai falar também. A gente começa pelo Discovery, tá? Discovery, Delivery, Operations. Então, Discovery é aquele momento onde o cliente abre o ticket, a gente entende, a gente faz uma triagem, a gente tenta resolver, tem informação, não tem, eu vou lá, corro atrás, bato no ombro de um e tal. Não mais com as ferramentas, né? Espero que vocês não façam isso. A parte de Delivery, a gente volta mais para o desenvolvimento, né? Essa parte de CI/CD, como é que a gente conecta um processo, né, de change request, change management, com o Bitbucket, por exemplo, ou qualquer ferramenta de desenvolvimento. E a operação é como eu consigo agilizar ou facilitar, né, a operação no final, com elementos básicos. Tá? Então, 12 dicas para vocês. Então, elas são bem básicas, intermediárias, um pouco avançadas. Tá? E vocês vão entendendo, pô, o Fernando está falando, a organização do formulário de solicitação é o mais básico do Jira, né? É. Mas a gente pode explorar muito mais. Porque vocês têm que pensar que essa entrada aqui, ela vai resultar em algo lá no fim. E se a gente ficar nessa entrada, já ficar um ciclo onde a gente não está conversando, pô, é chato, né? E aí tem o Forms do Jira, né, onde a gente pode criar agora seleções e colocar toda uma parte de dinâmica dentro do Jira. Então, é importante, pensem nisso, que depois eu vou falar o porquê. Jira Assets, tá? E eu não estou falando Jira Assets aqui para inventário, discovery e etc. Eu estou falando para entender, por exemplo, qual é a família do meu produto, aqui as informações do cliente impactado, equipe que vai atender, já começar uma automação por trás disso. Então, o Jira Assets, o nome, muitas vezes, ele remete a ativo, né? E recomendação para a Atlassian, então, talvez, né? Não falar Jira Assets. Mas
melhor que Insight, né? Eu gosto do Assets, querendo ou não. E a gente consegue criar uma estrutura, né, de equipe, desenvolvedores disponíveis para aquela equipe, time de suporte daquela equipe, e automaticamente já começar a popular isso. Pensem nisso. Né? Então, acho importante. É básico, mas vocês vão entender o porquê. O escalonamento, né? Então, a gente começa num ciclo, onde eu tenho meu incidente. Meu incidente ele chegou bonitinho, com asset, com forms e tudo mais. Existe uma nova funcionalidade na Atlassian, né, no Jira Service Management. Isso aqui vocês já devem conhecer. Eu consigo criar automaticamente links para um problema, para um bug. Problema, né? Vamos seguir o fluxo do White. Incidente, problema, por exemplo. A Atlassian está olhando bastante nisso. Então, nessa dica aqui, vocês vão ver que existe uma nova funcionalidade aqui que é escalonamento para desenvolvedores, alguma coisa assim. Não sei se vocês já viram, é isso, né? É recente. Então, a Atlassian também já está focando nisso. Dizer, ó, vamos facilitar a vida de todo mundo. Porque, às vezes, eu tenho que correr aqui, tenho que correr lá, tenho que ver aqui, tenho que ver lá. Complica, né? Então, escalonamento, né? Links entre as informações é muito importante. Por quê? Quando a gente faz esse link e a gente pensa na cópia dos dados pro desenvolvedor, isso aqui já, né, pro desenvolvimento, a facilidade do desenvolvedor de entender a informação sem ter que mandar uma mensagem no Slack, sem ter que marcar uma reunião para entender o que é o incidente, de onde vem, facilita. Então, a gente já começa a ter esse DevOps aí, ó. Pô, a operação está me ajudando. Tá? E até mesmo quando a gente escala isso, por exemplo, qual é a equipe de desenvolvimento que é especializada nisso? Então, a gente já começa a ter uma visão muito mais voltada a essa colaboração. 4 dicas básicas. Aonde que essas 4 dicas se encaixam naquele gráfico inicial lá, naquela bola que eu mostrei? No Discovery, né? Então, é o momento que a gente está entendendo e, puf, escalamos. Não dá mais. Agora é problema e por aí vai. Aí vem a questão do desenvolvimento, né, gente? Então, todo mundo entende que tanto Bitbucket, GitLab, GitHub tem integração com o Jira e com uma simples informação lá do código, ela já vai fazer uma grande diferença. Então, assim, gente, por que eu estou falando isso? O DevOps, ou a ITOps, ou tudo que a gente está falando aqui, ela não vai funcionar se as pessoas não aderirem a isso. Porque é um fluxo muito contínuo, onde talvez uma, sei lá, falha humana de uma informação falhar, o fluxo já foi. Então, é importante, quando a gente está conectando as ferramentas, montar esse processo de vocês, desenhar ele, dizer, gente, vamos seguir esse processo, porque o ROI vai estar ali. Mas a ferramenta precisa estar pronta. Concordam? Então, é importante isso. Seguindo a dica da Atlassian. Aí já começa agora umas carinhas meio diferentes, assim. Quem é que usa o Bitbucket aqui? Ou Bitbucket, vamos bem dizer. Pô, gente, aí sacanagem, né? O GitHub. Eu tenho certeza que tem gente que não levantou a mão. Não, brincadeiras à parte, funciona com todos, né, gente? Mas eu não vou botar uma imagem do GitHub aqui, né? Porque eu gosto do Bitbucket. Então, assim, gente, a gente começa agora... Isso até a Paty brincou quando a gente estava falando da apresentação, o tema. Vai falar da change request lá com pipelines. Eu vou falar, né? Acho que é importante. Esse aqui é o Bitbucket, tá, gente? E vocês têm que pensar que essa parte de pipelines, aí indo para a questão de código, que ele sabe muito aqui, que deu uma aula no Forge, foi incrível, Rodrigo. Não é fácil. Essa é a parte mais difícil, eu acho, de um ciclo. Porque aqui é muito complexo. A gente precisa de uma demanda técnica muito mais forte.
Até então, a gente viu o processo, né? A gente viu a configuração da ferramenta. Mas pipeline, build, deploy, todas as ferramentas que trabalham com isso, olha o link que a gente tem, por exemplo, entre Bitbucket e o próprio Jira Service Management. Aqui foi executado um build, ele fez o deploy para teste, fez o deploy para staging, 2 ambientes, tudo ok, deploy para produção. E esse fluxo aqui é um fluxo onde exige a aprovação. E o que o Pipelines fez aqui? Ele falou, opa, pausa, deploy para produção, ele fica carregando e automaticamente criou uma change request lá para o Jira. Então, o próprio Pipelines fez isso. E aí a gente consegue ter, aqui dentro da questão de mudanças, né? Mas pensam que esse fluxo pode ser para qualquer tipo de link, de informação. Eu estou seguindo o fluxo, né? De ITIL. Incidente, problema, mudança. Estou só seguindo a ordem. A gente tem toda a informação aqui, né? Então, assim, a Atlassian ela evoluiu muito mais do que aquelas mensagens, lembram do Jira Software, que ainda tem, né? Criar branch, os commits, os pull requests, os deploy, os builds. Para o desenvolvimento, a gente trouxe isso também para a parte de operação, para a parte de mudança. Está lá, ó, aprovou, e aí volta lá para o build e ele vai ser automaticamente atualizado. Então, a aprovação da change request e o deploy automático, a gente já começa a dar aquele pé perfeito. Porque eu estava pensando numa analogia que antes, né? Eu sou o Fernando, eu trabalho no desenvolvimento. Eu fui lá, terminei minha demanda, deixei aqui. Aí está o Sérgio lá do outro lado, que está esperando essa demanda. E ao invés do Sérgio chegar lá, caminhar, pegar a demanda do Fernando, esse movimento, ele não é humano. É aí que a gente chega nessa parte. Vocês têm que entender, no raciocínio do DevOps, é aonde eu consigo evitar uma força manual. E às vezes são coisas básicas. Vocês vão ver que tem uma coisa básica aqui depois, que é criar um canal no Slack ou no Teams, diretamente pelo incidente, para quê? Para o time de TI conversar com os desenvolvedores que estão em on-call, ao invés de já começar a escalar. Então, assim, volto, né? É importante vocês entenderem isso. Às vezes o IT Ops não é questão de, pô, vou tentar inventar um negócio e tal. Não, é facilitar mesmo. É facilitar. E não tem uma fórmula mágica para vocês aqui dizer, ó, pessoal, DevOps com a Atlassian é isso aqui, se vocês implementarem isso na empresa de vocês está 100%. Não, não funciona assim, né? Todos os processos que a gente trabalha não funcionam assim. É a cara de vocês. Vocês entendem a dificuldade que vocês têm. Aqui a gente dá um guia. Aí vocês vão ver, pô, aquilo que o Fernando falou faz sentido. Fazer a investigação dos deploys, né? Isso tudo direto no Jira Service Management aqui, tá, gente? Eu não estou mudando. Mas vocês estão vendo que são outras ferramentas que estão no meio. Quem é que chuta qual ferramenta é essa aqui? Opsgenie. Opsgenie. Boa. Então, pode ver que, né, tem toda uma conexão, incluindo o Bitbucket dentro do Opsgenie, para a gente ver o histórico de builds e deploy que aconteceram durante esse incidente, por exemplo. Tá? 4.4.8. Parei aqui. Aqui eu parei aonde? No delivery. Mais 4, para terminar quase. Aí vem a operação, né? Vem, tá, ok, fizemos o build, como a gente pode evoluir? Vocês lembram aqui da questão do asset? O asset ele serve também para entender quais pessoas estão disponíveis naquele momento onde eu possa consultar ela. Imagina, eu vou mandar uma mensagem para o Slack, eu mando uma mensagem para o Sérgio, eu peguei o Sérgio para piloto aqui, né? Mando para o Sérgio não responde, minha demanda atrasou, e eu descobri que o Sérgio estava de férias. E aí?
Claro, tem outros jeitos de resolver, né, gente? Mas eu estou indo para o lado mais crítico, né? Que ninguém se fala na empresa. Mas aqui a gente tem essa informação. Tá? Então, é importante a gente ter. E isso está conectado com o meu time de desenvolvimento, está conectado com o Asset, está conectado com o Opsgenie. Que aí eu consigo ver quem está on-call disso também. Eu sei que o Fábio vai falar bastante também disso, mas eu estou só dando uma pincelada, espero que eu não esteja trabalhando, tá, Fábio, o discurso, mas... número 10, criar um canalzinho, né? Vocês sabem agora que tem várias opções aqui dentro, né? Olha só, quantidade de informação nova, Zoom, Conference Call, Microsoft Teams, Chat, explorem isso. Né? Explorem isso, acho que eu não estou criando mais canais. Depois que terminou o incidente, encerra o canal. A gente tem a mania de deixar as coisas abertas, né? Conversou, encerrou, acabou. Querem transicionar direto lá da ferramenta de vocês para cá, porque eu resolvi lá. Maravilha. A gente vai para um chat ops. Nossa, é DevOps, ITOps, ChatOps. Mas vamos botar tudo ITOps, né? Post-Incident Review, né? Acho que isso é uma colaboração que pouca gente faz. E a gente tem automações aqui acontecendo. Onde a gente pode linkar Confluence, a gente pode linkar lá o build commit do Bitbucket, a gente pode fazer diversas automações. E ter um padrão único de informação. E, por fim, fazendo, né, o merchan da Atlassian Analytics, né, como o Sérgio falou. E incrível que todas as palestras estão se conectando, tá, gente? A gente não combinou, a gente se viu hoje. Mas eu preciso ter dados, né? Então, aqui eu consigo ver incidentes, consigo ver tempo de deploy, build. Né? Então, para quem pensa em montar todo esse fluxo, né, pensa ter um Analytics. O Analytics até eu vejo que é Enterprise, né, o licenciamento. Então, acho que a gente tem que ter o ROI, né, disso, como o Sérgio falou. Mas é importante. Tá bom? Vamos resumir isso. O Fernando falou 12 dicas, mas da onde que o Fernando tirou isso e como o Fernando criou isso? Eu fui pensando logicamente, tá, gente? Eu não fui simplesmente jogando slides. Eu fui fazendo uma lógica de um fluxo. Vocês lembram que começa lá pelo cliente. A dica número 1, quem é que lembra? Ganha prêmio. Formulário. Não ganha prêmio, não. Ah, foi muito fácil essa. Formulário. Vai para IT. Tem informação. Dica 2, usar os assets, né? Que é justamente para a gente conseguir ter mais informação no nosso incidente. Dica 3, escalonamento para um problema. Onde vai toda a informação da dica 2, dica 3 vai aqui, automação e a nova funcionalidade da Atlassian que visualiza. Ih, ficou confuso aqui. Eu acho que eu troquei. Acho que eu troquei os números. Mas eu vou desenhar. Eu vou falando porque eu sei. Chegamos no problema. Então, nós temos uma situação onde escalei, cheguei no problema, tenho informação. Ah, dica 4 é copiar os dados, né? Então, a dica 4 está aqui. Eu copio os dados para o Problem Management. Tá? Depois eu pulo para a dica 5. Aí vai para o desenvolvimento. Commit, deploy, pipelines, Bitbucket. Organização nesse fluxo. À medida que eu vou trabalhando aqui, change management, change request, vai criar essa change request, vai ter essa informação. Vai para aprovação. Dica 7, usar a aprovação, né? Teve a pergunta ali do Forge com a aprovação. Boa pergunta, gostei também. Aprovação, vem para cá. Aprovamos. Paramos lá no delivery. Dica 8, né? Dica 7, dica 8. Investigação de deploys, ter toda essa informação. E aí depois, operações, eu classifico mais como IT Ops, porque são opções, são funções que ajudam. Então eu pulo lá para cima. Ó. Eu consigo ver os desenvolvedores on-call, com a Opsgenie, eu consigo criar um canal de comunicação, eu consigo fazer um... Opa! Pô, já quero terminar a apresentação, calma, gente. Incidente Post-Review e eu consigo ter o Analytics. Fez sentido esse desenho, gente?
Então, o que eu fiz primeiro? Eu peguei um papel, fui desenhando o que eu estava pensando mostrar para vocês de acordo com o que a Atlassian fornece, e depois, no final dos slides, eu desenhei ele. É uma sugestão, na verdade não é nem sugestão, é o que está disponível para vocês. Dá para evoluir muito mais? Com certeza. Mas, para finalizar, essa parte de IT Ops, que vai lá para cima e começa por aqui é suporte, né? TI e por aí vai. Aqui é muito desenvolvimento, né? Fica nesse ciclo contínuo. E aí depois a gente volta para a operação junto ao cliente também. É isso, gente. Eu sei que foi muita informação. Eu fui mais na funcionalidade porque eu queria provocar vocês. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Todos os palestrantes aqui são fera em Atlassian. Esse fluxo não é novidade para eles também. Então, a gente fica aqui para ajudar vocês a qualquer momento. Paty, obrigado pelo convite. Adoro sempre estar na comunidade. Não é minha primeira vez aqui. Estava no Rio também, fomos até para o Rio, né, falar um pouquinho. Então, estou muito feliz aqui com a casa cheia. Obrigado, gente. Valeu.